Pega a sua Bíblia. Abra comigo em São Lucas. São Lucas capítulo 19. São Lucas capítulo 19. São Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. Capítulo 19. Glória a Deus. São Lucas capítulo 19, verso 1. Quem achou, diga amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. A tradução Almeida Revista e Atualizada diz: e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. São Lucas 19. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta a mão, diga: meu Deus, nesta noite, fala comigo, através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é fiel e é poderosa. Amém. Assentai-vos e exaltai ao Senhor Jesus, com uma salva bem forte de palmas. Palmas para Jesus, mais palmas para Jesus. Exalte ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu já vou começar esta mensagem hoje falando desse lugar chamado Jericó. E é muito importante os irmãos saberem que lugar é esse, Jericó. É importante os irmãos saberem, porque o lugar chamado Jericó, de fato, era um lugar desagradável, era um lugar de pobreza, era um lugar de miséria, e o pior, era um lugar amaldiçoado. Amaldiçoado. Quando Jericó foi conquistada pelo general Josué, ele amaldiçoou Jericó, dizendo: quando esta cidade for construída, quem inventar de reconstruir Jericó, o seu filho mais velho vai morrer quando começar a reconstrução. E quando a cidade for finalizada, o seu filho mais novo vai morrer quando colocar as janelas da cidade. E é exatamente isso que acontece.
Acontece exatamente isso nos dias do rei Acabe, o desviado do rei Acabe com a sua esposa Jezabel. Quando eles assumem o reinado de Samaria, Riel, o betelita, decide reconstruir Jericó, decide levantar Jericó. E quando ele decide levantar Jericó, o seu filho mais velho, chamado Abirão, morreu quando ele começa a levantar a cidade. Por quê? Porque Jericó era amaldiçoada. E o seu filho mais novo, quando ele colocou a janela de Jericó, o seu filho mais novo morreu também. Por quê? Porque era uma cidade amaldiçoada. Jericó é a cidade dos leprosos, das prostitutas, é a cidade do cego de Jericó. Jericó é a cidade da doença, é a cidade da enfermidade. Jericó é a cidade do desconforto. Jericó é uma cidade abaixo do nível do mar, 250 metros abaixo do nível do mar. E é exatamente em Jericó que Jesus vai. Jesus desce de Jerusalém 750 metros acima do nível do mar e desce para Jericó 250 metros abaixo do nível do mar. Os irmãos sabem que Santos está na altura do nível do mar, Balneário Camboriú está na altura do nível do mar, Rio de Janeiro está na altura do nível do mar. Mas Jericó estava 250 metros abaixo do nível do mar, lá embaixo. E Jesus ele desce de Jerusalém lá para baixo, para Jericó, cidade amaldiçoada, cidade de leprosos, cidade de doentes, cidade de miséria. E alguém pergunta o que Jesus vai fazer saindo de Jerusalém lá embaixo em Jericó. Ele desce lá em Jericó porque são os doentes que precisam de médico. É quando alguém está lá embaixo que Jesus desce na profundeza, toma pela mão direita e levanta lá em cima. É isso que ele veio fazer em Jericó. É para isso que ele desceu em Jericó. É por isso que Jesus desceu em Jericó. E ele está passando por essa cidade amaldiçoada, Jericó. E quando ele chega lá, ele vai ter um encontro que vai mudar de uma vez por todas a vida de um homem chamado Zaqueu. Esse homem queria encontrar-se com Jesus, porque a fama de Jesus chegou até ele, o conhecimento de Jesus chegou até ele, e ele queria conhecer. Ele era rico, e quando fala que o judeu é rico, você pode ter certeza que é rico mesmo. Para você ter uma ideia do que é um judeu rico, existe uma revista brasileira chamada Forbes, e esta revista chamada Forbes, ela registra os homens mais ricos do Brasil e do mundo. Nesta revista estão Bill Gates, nesta revista estão Paul Lehmann, está a família Safra, está Sergey Brin, Larry Page, está Mark Zuckerberg, está Jeff Bezos da Amazon, está Elon Musk e uma série de figurões que são homens ricos, mas eles são bilionários. Acontece o seguinte, que nesta revista não aparece a família mais rica do mundo, porque eles não são bilionários, eles são trilionários. E é a família Rothschild. E sabe que família é essa? Uma família de judeus. E quando a Bíblia fala que alguém era rico, o padrão de riqueza do judeu não é igual ao padrão de riqueza do gentil, que é alguém ser milionário ou bilionário. É ser trilionário, é porque é rico mesmo. E Zaqueu era rico, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Mas Jesus não vai desprezar ele porque ele é rico, dizendo é rico, não merece minha atenção, não merece meu respeito. Da mesma maneira, Jesus vivia em Betânia, e a palavra Betânia no hebraico significa casa dos pobres. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas no evangelho, e naquela época ele não fazia, e a Bíblia Sagrada diz que ele não muda. Se naquela época ele atendia quem era
era rico, quem era pobre, ainda hoje ele continua sendo o mesmo. Então fique tranquilo que ele não vai desprezar você, ele não vai virar as costas para você. Dá glória a Deus, BH. Ele era rico, mas como todo rico, sempre vai ter algum problema rodeando a origem de sua fortuna. E qual que era o problema de Zaqueu? Os publicanos eram odiados pelos judeus, porque eles eram os coletores de impostos. Eles funcionavam como se fosse uma agência ambulante da Receita Federal. Sabe o leão do imposto de renda? Aquele que cobra imposto, é ICMS, é imposto federal, é imposto municipal e assim por diante. Assim era o coletor de imposto. Acontece que o coletor de imposto, se você devesse R$1.000 para Roma, ele cobrava 2.000. E ele dava os 1.000 de Roma e ficava com 1.000 para ele. E quando o cobrador de imposto, como era o caso de Mateus, o publicano, ficava todo feliz pensando que estava ganhando a parte dele, o chefe dos coletores dizia assim: meu querido, sinto cheiro de dinheiro, vamos repartir. O chefe. E ele tinha que dar um pouquinho para o chefe. E o chefe, além de ganhar um pouco do coletor, que era o mais simples, ainda ganhava uma porcentagem de Roma. Então, se o povo tinha raiva do coletor de imposto, você consegue imaginar a raiva que o povo tinha do chefe dos coletores? E não é que o tal do Zaqueu era chefe dos coletores? Então, na mentalidade judaica, ele era o pior de todos, era o mais odiado de todos. Por onde ele passava, o povo sentia cheiro de ouro e de prata, mas também sentia raiva, sentia nojo. Era uma figura desprezível, era uma criatura que tinha consciência martelada dia e noite pelas acusações de sua vida. A vida de Zaqueu não era tão fácil assim, porque Deus plantou a eternidade no homem, seja rico, seja pobre, seja sábio, seja ignorante, seja preto, seja branco, todos nós temos um dispositivo plantado em nós, chamado consciência, e a consciência do Zaqueu latejava noite e dia. Você é rico, mas você é pecador, você é miserável, você é estelionatário, você é corrupto, você é ganancioso, você é amante do dinheiro. E aquilo condenava a mente de Zaqueu, e Zaqueu já não aguentava mais. É por isso que ele deu um jeitinho de ir atrás de Jesus. E eu quero mandar um recado antecipado para alguém nesta noite, que talvez Satanás está buzinando no teu ouvido. Você pecou, você transgrediu, para você não tem mais jeito, agora acabou, você está destinado à miséria, à derrota e à morte. Deus levanta uma palavra nesta noite dizendo que Jesus está aqui para perdoar, Jesus está aqui para restaurar, Jesus está aqui para mudar a tua situação nesta noite. Receba Jesus nesta noite, receba a misericórdia de Jesus nesta noite. Oh, glória. Zaqueu, o chefe dos publicanos, quando fica sabendo que Jesus vai passar por um lugar, ele era de baixa estatura. Você consegue imaginar alguém de baixa estatura, mais ou menos 1,50 m, 1,60 m? Lá no sul do Brasil, algumas pessoas às vezes olhavam de baixo para cima para mim e diziam: tudo bem aí em cima? Certamente Zaqueu queria ver Jesus, mas a altura dele, a estatura dele impedia. Se tinha algo que impedia ele de contemplar Jesus, era a sua estatura. Ele tinha todos os defeitos. Ele passava a perna em alguém, defraudava alguém. Se uma viúva o devesse, ele não se importava. Se um órfão o devesse, ele não se importava. Mas uma coisa era certa: Jesus vai passar. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou indigno, moro numa cidade amaldiçoada, mas eu não tenho preguiça. Eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus,
Tem alguém aqui hoje que veio ver Jesus? Abra os olhos espirituais e contempla que Ele está aqui. Eu vou ver Jesus. Oh, glória. Eu vou ver Jesus. Ô minha irmã, o que você veio fazer lá do Barreiros aqui? Eu vim ver Jesus. Mas você veio lá do Santa Luzia, você veio fazer o quê? Você veio de Contagem, você veio de Betim, você veio do outro lado de Belo Horizonte, você veio fazer o quê? Eu vim ver Jesus. E Ele está aqui, Ele também está pronto para te contemplar, Ele está pronto para te abençoar, Ele está atendendo as tuas solicitações aqui nesta noite. Aleluia. Eu sou baixinho, a minha estatura não coopera, mas eu tenho que ver Jesus. E Ele dá uma olhadinha e vê uma figueira brava. Certamente aquela figueira tinha alguns galhos resistentes. E Ele entendeu: é aqui mesmo. Eu vou subir neste sicômoro, nesta figueira brava. Eu vou subir aqui e eu vou ver Jesus. E ele sobe naquela figueira brava com a expectativa de ver Jesus. Ele esperava e acreditava que ele ia contemplar Jesus. Ele tinha a expectativa que ele ia enxergar Jesus, que ele ia identificar Jesus. E Jesus estava no meio de uma multidão. Eu vou te falar o que é multidão. É Jesus alimentando 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, às vezes sem contar crianças e adolescentes. É muita gente. E lá está o Senhor Jesus alimentando uma multidão, porque uma multidão o seguia. E Jesus novamente estava sendo acompanhado por uma multidão, atravessando Jericó. E lá estava o Zaqueu. E meus irmãos, era uma multidão, uma multidão, multidão. Mas você talvez não acredita no que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo que você não acreditar. No meio de toda aquela multidão, Jesus olhou para o Zaqueu e contemplou o Zaqueu. O Zaqueu pensou que ele viu Jesus, mas Jesus viu ele primeiro. Jesus olhou para ele primeiro. Jesus contemplou ele primeiro. Jesus viu o Zaqueu antes de Zaqueu ver Jesus. Oh, glória a Deus. Hoje eu vou lá na Avenida Amazonas 8.410, lá no Cabana, porque eu vou lá para contemplar Jesus. E Jesus dizendo: eu já estou te contemplando faz tempo. Eu já estou de olho em você faz tempo. Eu já estou cuidando da tua família faz tempo. Eu já estou te protegendo faz tempo. Aleluia. Oh, glória. Pode ter certeza que como ele era rico e tinha muita gente pobre ali no meio seguindo Jesus, porque eu falei que Jesus não fazia acepção de pessoas. Se ele estava naquela figueira brava, ele ia procurar, pastor, a melhor forma de ninguém ver ele, de ninguém contemplá-lo, de ninguém distingui-lo ali. Oh, glória. Mas o Senhor Jesus vai lançar o primeiro grande desafio para Zaqueu. Jesus lá embaixo e o Zaqueu lá em cima. Está errado. A ordem não é essa. A ordem é nós lá embaixo e Jesus lá em cima. Importa que ele cresça e eu diminua. Está errado. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus está passando e o Zaqueu está lá. Talvez o Zaqueu tenta se esconder num galho aqui. Não, esse homem não me conhece, nunca me viu. Esse rabino errante que atravessa a terra da Palestina nunca me viu, nem mais gordo nem mais magro. De repente, Zaqueu, Jesus está chamando alguém pelo nome aqui nessa noite. Jesus está te chamando, não é por número de CPF nem de RG, que nem um sistemão faz por aí não. Ele te chama pelo teu nome, não é nem por apelido, é pelo teu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje
hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh glória. Eu vou fazer uma pergunta retórica. É uma pergunta que já tem a resposta, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Alguém aqui gostaria que Jesus fosse pousar na tua casa hoje? Alguém aqui gostaria que Jesus fosse pousar na tua casa hoje? Posso ensinar o segredinho de Zaqueu, sim ou não? Desça. O máximo que você puder num culto, desça. E sabe como é que você desce? Não é só quando você dobra as suas articulações, o teu joelho coloca na terra. Não é só nesse momento. Não é somente através deste ato que você desce. Mesmo sentado, de pé, ajoelhado, do jeito que você puder, a melhor forma de você descer é quando você quebranta teu coração, derrama lágrimas e reconhece que Jesus é o Senhor, reconhece que Jesus é o maior. Ponto. Eis aí o início para Jesus ir para tua casa, e Ele pode até permanecer lá se você quiser. Aleluia, aleluia. Zaqueu desce. Talvez tivesse uma escada rudimentar, ou tivesse um cipó, mas Jesus falou assim, ó: Zaqueu, desce depressa. Quando a gente lê a Bíblia com pressa e com preguiça, a gente deixa escapar muita coisa. Mas o Zaqueu não se vestia igual o coitado do pastor Milton, né? O Zaqueu se vestia de linho finíssimo, meu querido. E naquela época era muito caro. Só quem tinha muito dinheiro, só quem era rico, para se vestir como o Zaqueu se vestia. E o sicômoro era uma árvore com o tronco irregular. E Jesus mandou ele descer depressa. Era o primeiro desafio. Você vai descer depressa. Você me queria ver? Então você vai ter que descer, e vai ter que ser depressa. Nem que você tenha que rasgar ou amassar a tua veste de linho, mas se você me quer, você vai pagar qualquer sacrifício. Jesus Cristo está propondo aqui hoje. Você está disposto a pagar o preço? Ele está pronto para te dar vitória. Ele está pronto para te abençoar. E Ele está pronto para ir para tua casa. Mas Ele não quer nada para amanhã, nem para a semana que vem. É depressa. É hoje e é agora que Jesus está lançando o desafio para você aqui nesta noite. É agora. Desce depressa, Zaqueu. Porque hoje me convém pousar na sua casa. É que nem eu falei, quando a gente lê a Bíblia com preguiça ou lê rápido demais, a gente não presta atenção em alguns detalhes. Zaqueu era uma figura odiada, repudiada, criticada, também pudera. Era considerado um inimigo da pátria. Imediatamente surgiram as murmurações. Como é que ele, que se diz santificado, nazireu, judeu religioso, observador da lei, aliás, ouvi dizer que ele cumpriu a lei inteira, e vai se hospedar na casa de um pecador? Só que o Zaqueu é esperto, irmãos. O Zaqueu diz assim: Senhor, eu acho bonita essa expressão dele. É bem diferente de alguma dessas músicas gospel de hoje em dia, que fica chamando Jesus de você. Dá vontade de mandar esses cantores lavar a boca com sabão e soda, porque Jesus não é você. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você for se dirigir a Ele, é Senhor, não é você não. Jesus não é você não, é Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus. Tá fraco, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, Senhor. Não é à toa que quando
a palavra diz Senhor, no original grego é Kyrios. E Kyrios é um título de nobreza, não é somente um pronome de tratamento. É por isso que quando nós nos dirigimos a Jesus, nós não podemos chamar ele de você, porque além de ele ser um ancião de dias com os cabelos brancos como a neve, ele ainda recebeu uma prerrogativa que nenhum ser humano comedor de arroz e feijão já recebeu. Ele tem um nome que é sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. É Senhor mesmo. Senhor, Senhor e Senhor, e acabou. Não tem nada de você, é Senhor. Oh glória. Olha o sinal da conversão de Zaqueu. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu não falei que Zaqueu era rico? Vocês conhecem uma instituição mineradora daqui, muito famosa, Vale do Rio Doce? Vocês sabem, vocês fazem ideia de quem é o acionista majoritário da Vale aqui? Não faz nem ideia, né? O nome dele é George Soros, ou Georg Soros. Ele é bilionário, é um metacapitalista. Ele não é nem capitalista nem comunista, é um metacapitalista poderosíssimo. Vocês não querem me perguntar se ele é judeu ou não, né? Ele é judeu. E a fortuna dele é bilhões. Se ele decidisse dar a metade da fortuna dele para os habitantes de Brumadinho, pode ter certeza que o índice de desenvolvimento humano de Brumadinho ia subir lá em cima, a renda per capita ia subir lá em cima, o produto interno bruto de Brumadinho ia dar um susto em Minas Gerais, se o Jorge Soros fizesse isso. Pois é exatamente isso que o Zaqueu faz. Ele dá metade do que ele tem para os pobres. A metade. O que aconteceu com a pobreza de Jericó? A miséria que existia em Jericó. O que aconteceu? Mudou totalmente o quadro, meu querido. A coisa mudou, porque estamos agora diante de um homem convertido. E vou falar mais. Não fez falta para o Zaqueu não, porque ele continuou rico. O povo de Jericó foi abençoado, e ele encontrou uma riqueza maior que o dinheiro, que o ouro e a prata. E o nome dessa riqueza é Jesus. Você entendeu? Quando você encontra Jesus de verdade, a tua vida muda, a vizinhança muda, e até o bairro que você mora muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Oh glória! Tudo muda. Quem quer ser abençoado aí, levante a mão. Eu quero fazer uma indicação para os jovens e adolescentes. Leiam a biografia de Warren Buffett. Leiam a biografia de Chris Gardner. Eram homens que viviam abaixo da linha da miséria. Aceitaram a Jesus, mudaram de vida, se transformaram em filântropos que ajudam instituições de caridades e são homens ricos. Não estou aqui veiculando uma mensagem fundamentada na teologia da prosperidade. Acontece que quando você tem um abraço e um encontro gostoso com Jesus, pode ter certeza que a tua vida muda. E é para melhor. E ele não parou por aí. Se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir quadruplicado. Talvez alguém pense assim: puxa vida, Zaqueu foi generoso, vai restituir quadruplicado. Acontece que ele não estava sendo generoso.
Lá no Pentateuco já descrevia que seria assim. Se você defraudasse alguém roubando uma mula, roubando um cavalo, roubando um jumento, uma ovelha, ouro, prata ou os grãos de cereais, você teria que restituir quadruplicado. Ele estava apenas sendo bíblico. Quando alguém recebe Jesus gostoso, ele não anda mais pela filosofia, nem pela experiência da vida, e nem que nem piolho pela cabeça dos outros, e muito menos pelo que a mídia diz. Ele se transforma numa pessoa bíblica. Ele anda pela palavra, ele anda pela verdade, ele anda pela doutrina da palavra da verdade. A vida muda. Ah, mas muda. E aí Jesus faz uma declaração. Quando Deus me deu essa revelação, dessa declaração, eu falei: Senhor, eu nem mereço. E às vezes, meus irmãos, o Senhor decide revelar algumas coisas para nós que são tão simples que talvez um novo convertido leia e consiga interpretar, mas Deus parece que esconde de nós que pregamos a palavra para mostrar num outro tempo, para dizer: eu não te mostrei antes. Você diz: por que o Senhor não mostrou? Porque você é rebelde, você é orgulhoso. E Deus me mostrou algo maravilhoso aqui, eu vou compartilhar com vocês. Jesus disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje. Preste atenção. Existem 3 tempos mais que importantes para a humanidade. 3. Você que é desviado, escuta muito bem o que eu vou falar. Você que é crente e está fraco na fé, escute muito bem o que eu vou falar. Você que nunca aceitou Jesus como teu Salvador, e preste muita atenção no que eu vou falar. Existem 3 tempos mais do que importantes para a humanidade. Que tempos são esses? O dia de Jesus. Que dia que é o dia de Jesus? Arrebatamento. O segundo tempo mais importante da humanidade é o dia de Deus. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia do juízo final. E ao terceiro tempo mais importante para a humanidade é o dia do homem. E que dia é esse? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Deus está te dando uma oportunidade. É hoje. A salvação pode entrar na tua casa. É hoje. A vida eterna quer entrar na tua família. É hoje. Não é amanhã. É hoje. É hoje. É hoje. Quem recebe esta palavra, levante a mão. Mas eu ainda não falei a revelação. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui está a revelação. Zaqueu foi chamado de filho de Abraão. Mas vocês sabem que Abraão teve 3 mulheres, né? A última foi Quetura. A oficial e a que ele mais amava era Sarai. E tinha a serva, que era Agar. E Gálatas tem uma expressão do apóstolo Paulo extraordinária, falando sobre a lei e a magnitude da graça, que é muito mais tremenda, generosa e maravilhosa que a lei. E Paulo compara que quem ainda está na lei é filho da escrava, mas quem está na graça é filho da livre. Ou seja, tanto Ismael quanto Isaac eram filhos de Abraão. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, eu e vocês que estão assentados aqui? Por causa da fé. Todos vocês são filhos de Abraão. Ah, pastor, mas todos? Sim, por causa da fé, sim. Acontece que não basta você simplesmente ser filho de Abraão, ou você pertencer à filiação. O determinante vai ser se você é filho da escrava ou da livre. Porque o filho da escrava, e eu vou falar agora, o filho da escrava, ele ainda está agarrado no pecado, no vício, na mentira, no adultério, na prostituição, na iniquidade, porque ele ainda é escravo.
filho, ele não tem filiação, porque ele é um tipo de bastardo, desprezado do lado de fora, mas tem o que é filho, está livre. Ele conhece o Pai, ele tem acesso ao Pai, ele tem tudo do Pai, ele tem liberdade com o Pai. E se você quiser, você pode ser filho da livre, filho de Abraão, abençoado duplamente, através de você levar Jesus para a tua casa. Leva ele para a tua casa nesta noite, leva ele para a tua casa nesta noite, leva Jesus para casa hoje. Oh glória. Finalizei. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Recapitulando, Jerusalém está aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Jericó está 250 metros abaixo do nível do mar. O que Jesus vai fazer saindo lá de Jerusalém para descer para Jericó? Ele vai salvar o que havia perdido. Isso não é tremendo? Isso não é maravilhoso? Aleluia. Uricanda lamas, urianda labalaias. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a igreja. Fala assim: na igreja tem contenda, tem briga, tem perseguição, tem conspiração, tem de tudo. Misericórdia, parece que na igreja tem jacaré, lagosta, aranha, escorpião. Credo, como é que pode? Meus queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde é que vocês acham que é o lugar dentro de BH? Eu não vou falar pelo Paraná porque eu não estou lá mais. Dentro de Belo Horizonte, qual que é o lugar que você acha que mais está infectado por vírus, bactérias, fungos, micróbios e todo tipo de doença que nem foi descoberta em laboratório ainda? Aonde você acha que é? Os hospitais. Os hospitais. Pode perguntar para qualquer virologista, pode perguntar para qualquer infectologista, é o hospital. Tem pessoa que corta o dedo e vai para o hospital, sai de lá numa cadeira de roda. Isso quando não sai de lá de dentro envelopado. Tá com a dor de barriga, eu vou para o hospital. Sai de lá do hospital mancando, sai de lá carregado. Na igreja nós encontramos, meus amados, todo tipo de problema, e não adianta a gente fechar os olhos para esta realidade ou se escandalizar com algumas coisas que acontecem, com pessoas que entram aqui com a vida toda arrebentada, toda torta. Nós temos que abrir a porta da igreja e a porta do nosso coração e dizer: seja bem-vindo ao hospital de Jesus, porque ele veio para salvar quem estava perdido.